Eu quero te chamar hoje para passear comigo na história de Gideão e entender como homens totalmente incapazes, mulheres totalmente incapazes, em situações totalmente impossíveis, podem mudar a história. A história de Gideão começa ali em Juízes 6, quando ele está malhando trigo, escondido no lugar de prensar uvas. Por que ele está fazendo isso? Porque os midianitas invadiram o povo de Israel, eles acabavam com todo o mantimento, eles matavam todos os animais, eles tinham uma intenção, destruir totalmente a terra de Israel, para o povo de Israel não ter condições de sobrevivência naquele lugar. Por que Deus estava permitindo aquela invasão dos midianitas? Porque começa ali em Juízes 6, Israel pecou contra Deus, Israel deixou Deus, Israel foi após os ídolos desta terra e a única maneira de Deus se comunicar com este povo era através de juízo. Vinha o juízo, o povo se arrependia e então Deus vinha com livramento mostrando o seu poder. É muito interessante porque toda vez que Israel pecava, o inimigo tinha direito legal de invadir o seu território. E hoje não é muito diferente com a gente, tá? Então, muitas vezes, as invasões que nós temos na área financeira é por falta de fidelidade na área financeira. Muitas vezes, problemas que nós temos no casamento é por falta de infidelidade à palavra de Deus, sobre mansidão, sobre nos doarmos, sobre amarmos de forma incondicional, enfim. Muitas vezes, os castigos que nós estamos tendo são consequências dos nossos pecados. Nem sempre, tá? Por quê? Porque é o tempo que Deus nos permite passar por provações, por desertos, e é tempo de santidade, e mesmo assim Deus está nos trabalhando, nos moldando para sermos mais perseverantes e mais fortes. Okay? Então, quando se passa por uma tribulação, uma angústia, um ataque das trevas, você tem que sondar o teu coração, sondar as circunstâncias, discernir. Eu falhei em algum lugar, eu pequei e isso atraiu demônios para minha vida, ou é Deus trabalhando com o meu viver, tá? Então é muito importante. Sempre quando nós pecamos, nós abrimos uma brecha e os demônios podem vir com infestação. E aconteceu isso com o povo de Israel. Eles estavam em pecado e por isso, no meio do pecado, eles estavam agora invadidos pelo povo de Israel. E diz o texto lá em Juízes capítulo 6, verso 6. Israel ficou em terrível miséria, sem alimento no mantimento da agricultura e sem alimento nenhum dos animais. Quando o povo de Israel clama a Deus pedindo socorro, Deus explica: olha, eu tirei vocês da escravidão, eu libertei vocês de toda opressão, mas vocês viraram as costas para mim e adoraram ídolos. Por isso, os midianitas estão invadindo a terra de vocês, vocês voltaram para a escravidão, vocês voltaram para a opressão, por causa do pecado. Então, queridos e queridas, o que depender de você, fuja do pecado, porque pecado atrai maldições, atrai problemas, tribulações, angústias, dominações das trevas. Ali em Juízes, capítulo 6, verso 12, nós lemos: então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Aqui nós vemos que Gideão pouco entende da relação entre o pecado e a maldição, o pecado e o castigo e o juízo de Deus. Ele diz: olha, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos entregou na mão dos midianitas. Ele não entende, não discerne que é o povo de Israel quem havia pecado. E aí Deus fala: olha, vai na sua força porque eu vou te levantar para você libertar o povo. Gideão, então, ele vê a sua pequenez e responde: como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Aqui então está uma questão muito importante sobre o meu chamado, sobre o teu chamado. Deus me escolheu, Deus te escolheu porque Ele quis. Não dependeu porque nós éramos melhores ou maiores do que os outros. Ele fez uma decisão sobre nós, Ele nos escolheu, Ele nos chamou para um determinado propósito. Grave isso no seu coração. O chamado não é por ser maior e nem melhor. É simplesmente uma decisão de Deus.
Então Gideão faz uma prova com Deus. Olha, se é o Senhor que está falando comigo, fique aqui, eu vou fazer uma alimentação, vou trazer aqui, fazer um sacrifício, fica aqui. Então Gideão quer uma prova, aquele anjo vai permanecer ali e dar certeza do seu chamado. Então Gideão vai lá, faz uma preparação, faz um sacrifício, vem. Quando ele derrama sobre a pedra aquele sacrifício, o anjo toca com cajado a pedra e da pedra sai fogo e queima todo o sacrifício. E aqui então há uma lição para nós. Não importa quão duro seja o teu coração, quão duro seja o coração da igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje, Deus tem poder de fazer sair fogo, queimar a rocha que endureceu o nosso coração, queimar a rocha do coração da igreja endurecida. O fogo do avivamento vai vir sim, porque vem de Deus. O fogo do avivamento, o fogo do arrependimento vem de Deus e virá sobre as nossas vidas. Do verso 25 em diante, Deus dá uma orientação para Gideão. Olha, você pega o 7º boi, que é o boi separado, um boi novilho, o 7º boi, e você vai sacrificar para mim no altar. Você destrói esse altar de Baal, destrói o altar de Azerá, que está do lado do altar de Baal, e depois você pega a madeira da carroça do teu boi, faz um altar para mim e queima esse boi em altar para mim. Então Gideão aproveita a hora da noite, que ninguém está vendo, para fazer o quê? Ele derruba o altar de Baal, derruba o altar de Azerá, e ele constrói um altar e sacrifica aquele novilho importante do pai dele, sacrifica ao Senhor. Uma lição muito importante aqui é que a primeira batalha nós ganhamos no secreto. Veja bem, Gideão foi chamado para fazer uma grande batalha. Mas a primeira lição que ele tinha ali era uma lição de entrega, de destruir os altares que havia sido levantado na família dele, na casa dele e na cidade dele. Então, essa vitória sobre os ídolos você faz no secreto. Você entra em batalha espiritual para Deus derrubar os ídolos do teu coração. Em batalha espiritual para Deus derrubar os ídolos do coração da tua casa, da tua família, da tua igreja. É no secreto que nós temos a primeira batalha vencida. Depois que Gideão derrubou esses altares, foi virada uma chave no mundo espiritual. E todo o inferno se levantou porque alguém derrubou um altar importante ali de um trono, de um principado. E olha que importante é isso, queridos, porque no secreto, Gideão sozinho mexeu com todo o reino espiritual. E aí então houve um grande levante. Por quê? Porque o inimigo era só os midianitas. Mas agora os midianitas se uniram aos amalequitas e aos povos ao redor. Eles encheram toda a terra como um campo enxameado de gafanhotos. Era muita gente espalhada contra Israel naquele momento. Depois que Gideão no secreto derruba o altar, derruba aquele trono, aquele principado, aquela potestade, derruba os ídolos da sua casa, derruba os ídolos do seu coração. Depois que ele levanta um altar a Deus, o texto diz ali no verso 34. Então o Espírito de Yahvé tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o chofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os asbieritas para segui-lo. Aqui então, queridos, depois que Gideão derrubou os altares, depois que ele levantou um altar a Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou o controle na mente dele, no coração dele. Corajosamente ele conclamou o povo, tocou o chofar, chamou o povo para a guerra. E é isso que estamos precisando, de homens e mulheres nesse tempo que vão tocar o chofar e levantar o povo para a guerra, despertar o povo para sair da passividade, para ir contra as trevas, para levantar um avivamento na igreja brasileira, um avivamento sobre as nações. Outra coisa importante que aprendemos aqui com Gideão é que depois que ele toca o chofar, chama as pessoas, ele ainda está ali naquela sua incapacidade. Por quê? Porque Deus chamou um ser humano. Deus chamou você e você não estava pronto. Outra coisa interessante, Deus chamou Gideão que estava no vale de Ofra. E Ofra quer dizer lugar de poeira. Então, Deus nos chama ali, no meio da poeira, nos incapacitados, nos menores, nos menos importantes, nos escondidos. É assim que Deus encontra os seus e chama para si. Mas aí começa então o processo. E você vai ver aqui que Gideão vai ter que ir em processo para ter coragem de enfrentar aquele povo imenso que estava contra Israel naquele momento. Primeiro lugar que ele faz é fazer uma prova com Deus. Deus, ó, tá aqui esse novelinho de lã aqui. Se amanhecer esse novelinho encharcado e a lã em volta seca, então é porque é certeza que o Senhor me deu esse exército nas mãos.
Tá. Aí de manhã acontece isso. O novelo está encharcado e a terra seca. No outro dia, mais um processo. Gideão procura Deus de novo. Deus, se amanhã amanhecer o contrário, esse novelo vai amanhecer seco e a terra em volta vai amanhecer molhada, então eu vou ter certeza que o Senhor me chamou para essa batalha. Veja bem, ele tinha 32 mil soldados, mas mesmo assim ele estava com medo. Por quê? Porque não era nada perto dos milhares de milhares que tinham se juntado contra ele. Então ele fez essas duas provas, tá? E aí Deus falou para ele assim: Gideão, tem muita gente com você. 32 mil homens é muito. E se vocês fizerem a batalha, eu vou dar vitória, depois vocês vão achar que é vocês que venceram. Você faz o seguinte, você faz um apelo. Quem é medroso que volte. E aí então Gideão faz um apelo. Aqueles que estão medrosos que voltem. Gente, dos 32 mil, 22 mil voltaram. Ficou só 10 mil. 10 mil então corajosos, né? Mas aí Deus não se conforma ainda com isso. Deus fala para Gideão: Gideão, 10 mil ainda é muito. Você vai levar esse povo todo para o riacho e coloca o povo para beber água. Depois que o povo beber água, eu vou fazer a separação lá. Então, Gideão leva 10 mil homens para a beira do riacho. E lá na beira do riacho, 9.700 homens ajoelham para tomar água, como se fosse um cachorro. E tem 300 desses que pegam a água na mão e traz na boca. Aí Deus fala para Gideão: olha, esses que trouxeram a água com a mão na boca são os que eu usarei para libertar Israel. Dispensa os 9.700. Então dispensou ali mais 9.700. Pensa aquele homem que estava com 32 mil homens com medo, fazendo provinha de lã, de novelo de lã. Agora ele tem só 300. Aí ele acampa então com esses 300, começa ali a acampar perto e dorme ali antes para poder atacar o inimigo no dia seguinte. Tá bom. Durante a noite, Deus fala com Gideão: Gideão, se ainda está com medo, eu vou te fazer mais uma prova. Você vai devagarzinho lá no acampamento do inimigo. Então Gideão pega o moço dele e vai no acampamento do inimigo para dar uma espionada como Deus mandou. Chegando lá, ele vê um homem contando um sonho. Ele fala: olha, eu vi uma bolacha rolando aqui e batendo ali no varão que sustenta a tenda do comandante, e o varão derrubou a tenda e o comandante caiu ali dentro. Né? Aí alguém respondeu para ele assim: ó, essa bolacha que você viu não é nada senão Gideão, porque Deus entregou todo o acampamento na mão dele. Gente, olha só, um sonho, tá? E esse soldado falar o nome de Gideão, você quer mais prova do que isso? Então, Gideão veio nos processos de crescimento na fé dele para chegar ao momento da grande vitória. E nas nossas vidas também, Deus nos chama enfraquecidos, dependentes, humildes, e vai ter que trabalhar com a nossa incapacidade ali no meio da poeira, né? Vai ter que trabalhar conosco em processos, velo de lã, agora diminui mais um pouco, agora vai para o acampamento, escuta um sonho. Deus vai trabalhar comigo, com você, em processo, porque Deus respeita a nossa humanidade. Ele vai desenvolver a tua fé conforme você vai precisando dela. Então, Gideão, no meio da noite, acordou os soldados dele e falou assim: olha, agora, Deus vai nos entregar agora. Pegou os 300, dividiu em 3 grupos de 100, deu uma trombeta na mão de cada um jarro de barro e uma tocha de fogo escondida dentro do jarro de barro, e marcharam e dividiu em 300, 100, e espalhou-se ao redor daquele enorme acampamento de milhares, tá? De repente ele falou assim: quando eu gritar, o que eu fizer, vocês fazem. Ele gritou assim: pelo Senhor e por Gideão. E ele tocou a trombeta, e aí ele então quebrou o vaso, e no que ele quebrou o vaso apareceu a tocha de fogo. Queridos, tudo isso é muito profético, né? Quebrar o vaso é o quê? É quebrar a sua vida, é se quebrantar. Não tem como ver o fogo do Espírito Santo sem a igreja trazer o arrependimento. A mensagem tem que ser mais pregada hoje em dia, é a mensagem de arrependimento. Nós clamamos por avivamento, nós clamamos pelo fogo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo só vai encher a igreja mediante o arrependimento, o quebrantamento. Nós nos quebrantamos, Senhor, nós buscamos, nós queremos nos arrepender, nós queremos chorar nossos pecados, nós queremos ser transformados, nós queremos nos encher de fome, nós queremos nos encher de sede. Senhor, nós não somos nada, nós somos crentes frios, nós somos crentes materiais, nós somos crentes almáticos, nós somos crentes carnais. Senhor, vem ao nosso encontro. É esse quebrantamento, é esse quebrar de vaso que Deus precisa.
É esse quebrar de vaso que Deus precisa. Porque aí Deus vai começar a revelar os pecados seus pessoais, os pecados que estão na sua família, os pecados que estão na sua igreja. Deus vai começar a revelar o pecado, a podridão que está na igreja. E então vê o que? Quando quebra o vaso, aparece a tocha de fogo. E quando vem esse fogo do Espírito Santo, esse fogo poderoso, o que aconteceu? Os inimigos ali no vale começaram um guerrear contra o outro em uma grande confusão. E quando eles viram que um guerreava contra o outro, eles ficaram apavorados e fugiram, cada um correndo para um lado. Israel assim teve vitória. A Gideão persegue esses reis e esse exército, e mais à frente ele vai pegar os 2 reis e matar a espada, e assim ele tem total vitória nesse lugar. Tudo começou com um homem totalmente fraco, um homem totalmente comprometido com ídolos. Tá? Com a casa de ídolos, com o povo de ídolos. Começou com ele no secreto, quebrando os ídolos da vida dele, da casa dele, sacrificando a Deus no secreto. Depois foi se dando um processo de obediência à voz de Deus, de fé em Deus e um processo de crescimento em experiências com Deus. Até o momento final, que chegou o tempo de quebrantamento e ali do fogo vir e o inimigo fazer o quê? O inimigo saiu apavorado e os reis foram assassinados. Quer dizer, foi derrubado um trono. Deus quer fazer isso na igreja de Jesus Cristo hoje. Deus quer derrubar trono hoje. Deus quer derrubar principados hoje. Mas é preciso que homens e mulheres como eu e você se levantem para clamar o nome de Jesus. Decididos, eu não sou nada, eu sou pequeno, eu sou menor da minha casa, eu sou menor da minha igreja, eu estou aqui escondido com medo dos midianitas, mas Deus, em nome de Jesus, eu destruo os altares da minha vida. Os ídolos do amor ao dinheiro, os ídolos do amor a coisas, amor aos prazeres, amor à comida, amor à diversão, os ídolos de inimizades, de competições, de invejas, de posição, de fama, de sucesso. Eu destruo no secreto os ídolos da minha vida. Eu destruo esses ídolos porque eu quero adorar ao meu Deus. Eu quero levantar um altar ao meu Deus. Então, Senhor, eu que passo pelo processo do crescimento da fé, o processo de crer cada vez mais no Senhor e de ser usado pelo Senhor para trazer quebrantamento à igreja, para trazer fogo de avivamento à igreja, para trazer libertação dos demônios na igreja, para fazer os demônios da igreja fugirem apavorados. Deus está me chamando, Deus está te chamando para este novo tempo e eu quero orar com você neste momento. Querido e querida, 2025 está só começando. É um tempo de derrubar altares, é um tempo de construir altar verdadeiro na sua vida. É um tempo de ativar o seu chamado. É um tempo de chamar o povo, tocar o chofar e chamar o povo para sair da passividade, ir para cima contra as trevas, perder o medo do inimigo, perder o medo dos principados e potestades e ir para cima. Por quê? Porque é Deus que vai fazer a guerra. É Deus quem vai vencer o nosso inimigo através do nosso quebrantamento, quebrando o vaso, através do fogo do Espírito em nós. É Deus quem vai dar vitória e avivamento à igreja de Jesus Cristo e vai colocar os demônios que invadiram o povo do Senhor, a terra do Senhor, vai colocar esses demônios para correr e vai derrubar principados, potestades que têm se levantado na igreja do Senhor e contra a igreja do Senhor. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus, para que Deus te levante para essa batalha. Lembra? O ídolo começa se derrubando no secreto. No secreto, derruba os teus ídolos e acenda o seu altar no secreto. E uma chave será virada na sua casa, na sua igreja, no Brasil e nas nações. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que esta palavra chegue no coração daqueles que necessitam ouvi-la. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor traga, Senhor, uma igreja, Senhor, que vai parar de se esconder nas prensas de uva. Que o Senhor vai trazer uma igreja que vai parar de se esconder, Senhor, e vai, Senhor, para o secreto quebrar os seus ídolos. Vai para o secreto, Senhor, decidir levantar um altar somente ao Senhor. Uma igreja, Senhor, que vai virar a chave no mundo espiritual.
Uma igreja, meu Deus, que vai para cima, vai tocar o chofar, vai sair da passividade, da hipocrisia, religiosidade, meu Deus, em nome de Jesus. Traz para a terra esta igreja que vai sair da paralisia espiritual, da passividade frente ao inimigo, Senhor. Meu Deus, a igreja tem levantado uma bandeira de paz diante do inimigo, uma bandeira branca de paz. Pode ficar quietinho onde você está. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres como Gideão que vão dizer: pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e pela igreja, e vão, Senhor, tocar o chofar e chamar o povo para quebrar o vaso, para que venha o fogo do avivamento, para que o inimigo saia derrotado. Senhor, toca neste homem, nesta mulher, neste jovem que está ouvindo essa mensagem agora, Senhor, e que ele seja um dos primeiros a tocar o chofar, um dos primeiros a se esconder no secreto, um dos primeiros a derrubar os altares na vida dele, na vida da sua casa, da sua igreja. Pai, eu te peço isso em nome de Jesus. Traga um tempo de quebrantamento ao Brasil, um tempo de tocar o chofar, tocar trombeta, sair da passividade, quebrar os vasos e permitir que o fogo do Espírito Santo incendeie a nossa nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Domingo que vem estaremos aqui novamente com uma nova mensagem do Senhor para o seu coração.